A santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz para o mundo, para o Brasil, para você ouvinte, você internauta, você que ama todas essas mensagens da palavra de Deus. Essas mensagens, estas palavras, é que vai edificar sua vida e a minha vida. Eu estava estudando aqui, eu acordei equivalente hoje, 4 e pouco da madrugada eu acordei. Comecei a estudar a Bíblia e eu estudando a palavra de Deus, eu descobri que um anjo, um só anjo, matou 185 soldados. Quantas pessoas hoje em dia estão sendo afrontadas? Quantas pessoas hoje em dia estão com medo? Se essas pessoas colocar a fé somente em Deus, confiar em Deus, Deus sempre vai vos livrar. Deus sempre vai dar o escape. Sabe disso? Esse anjo era um anjo de Deus, que livrou o povo de Deus, livrou da mão do inimigo. Se você quer saber mais disso, inscreva no meu canal no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificação. Porque quando eu colocar sempre um vídeo novo, falando sobre a palavra de Deus e das coisas que acontecem no mundo, para que o YouTube venha te avisar. Então, a palavra de Deus vai falar exatamente sobre um grande exército. Um exército que exatamente tinha um rei. Esse rei era exatamente Senaqueribe. Senaqueribe, ele era o rei de um grande exército poderosíssimo da Síria. E os sírios tinham um grande exército poderosíssimo. E esse exército já tinha tomado muito território, já tinha invadido muita cidade. Exclusividade, esse exército já tinha invadido exatamente 46 cidades de Judá. Esse exército, aonde eles passavam, aonde esse exército passava e os soldados, eles deixavam um estrago grande. E também deixava muitos sangue no chão. Esse exército, ele era muito conhecido e muito temido também. Porque esse exército era muito poderoso. Era um dos exércitos mais poderosos que já tinha aqui na terra. E esse exército era mais terrível, mais poderoso. Era um exército tão grande, mais grande do que o povo de Deus. Só que esse exército um dia cercou Israel. Israel um dia estava cercado exatamente por esse exército de Senaqueribe. E o Senaqueribe, que era esse rei da Síria, ele ficava de frente, bem na frente da guerra. Olha só, olha a ousadia desse rei. Ele não temia nada. Até que um dia ele mandou uma carta, né, umas 3 cartas talvez, exatamente para o rei Ezequias, dizendo que iria destruir tudo, iria tomar Israel. Então, o próprio Ezequias se sentiu incomodado e preocupado. E nessa preocupação, ele foi exatamente orar a Deus. Apresentar aquelas cartas, aquelas afrontas que estavam escrito ali, blasfemas contra Deus. E além do mais, naquela carta ele estava desafiando o próprio Deus de Israel. Porque aonde esse rei passava com seus soldados, com seu exército, ele derrubava todos os deuses dos homens, daquelas nações pagãs, do qual aquelas nações servia a outros deuses.
Deus, exatamente de barro e de madeira. Esculturas, né? Imagens de esculturas. Só que agora, o próprio rei, né, Senaqueribe, agora queria desafiar o Deus de Ezequias. O Deus de Ezequias. E até mesmo o rei mesmo falou que assim como ele fez com as outras nações, assim como ele fez, né, com as outras cidades, destruiu todos os deuses deles, agora ia destruir o Deus de Israel. Ia destruir o Deus de Israel, desafiar. Só que agora Ezequias entra em oração, né? E nesse exato momento ele apresenta aquelas cartas a Deus e todas aquelas afrontas. Para você ter ideia, também o próprio Ezequias corre imediatamente ao profeta Isaías. E o profeta Isaías, ouvindo tudo aquilo, e o que estava também naquelas cartas, o próprio Isaías era um profeta de Deus. Era um profeta, um homem que tinha intimidade com Deus. Deus falava exatamente com o profeta e o profeta falava com Deus. Porque o profeta Isaías era exatamente o porta-voz de Deus. Sabe disso? O verdadeiro profeta, ele é o porta-voz de Deus. O verdadeiro porta-voz. Deus, tudo e quanto que Deus queria falar, falava para o profeta Isaías. O Isaías só passava a mensagem. Então o próprio Isaías falou com Deus. Deus falou com Isaías. Isaías foi e falou com Ezequias. Só que o rei Ezequias, agora, ele entra em oração, veste como se fosse um pano de saco, aquilo outro, né? E quando Isaías fala com ele, então ali o próprio Ezequias fica dentro de Israel. A cidade está cercada. Está cercada. Só que esse exército grandíssimo e poderosíssimo agora cerca a cidade de Israel. E depois disso, ele queria também tomar toda Jerusalém, esse exército. Invadir Jerusalém. Tomar. Destruir. E muito mais ainda. Só que de repente agora, todo esse exército de Senaqueribe, que cercou ali a cidade de Jerusalém, agora eles vão acampar ali. Por que acampar? Porque exatamente chegou ali durante uma tarde talvez. E ficaram acampados. Porque logo no outro dia, de manhãzinha cedo, ele ia invadir tudo. Destruir tudo. Consumir tudo. Ele ia invadir Israel. Só que durante a noite aconteceu um imprevisto. Como assim? Como assim? O próprio Deus falou exatamente, né? Que não ia deixar nem sequer o exército nenhum entrar dentro da cidade. Não ia deixar. E ainda tinha mais. E nenhuma flecha, nem sequer uma flecha ia ser atirada contra Israel. Por que será? Quer saber por quê? Porque Deus amava a cidade de Israel. Sabe disso? Deus amava. Por amor a ele, por amor a Deus e por amor também seu servo Davi. Sabe disso? Então, quando deu a noite, de repente, veio ali um anjo do Senhor, um só anjo. Um anjo do Senhor veio pela noite e matou 185 soldados da Síria. Aqueles que estavam ali acampados ao redor de Jerusalém. Veio um anjo, guerreou contra eles, lutou contra eles e matou de uma só vez 185 mil
pessoa. Para você ter ideia, e aqueles que ficaram vivos, ficaram para contemplar o que tinha acontecido. E eles contemplaram e viram que não foi exatamente o povo de Deus que fez isso com eles. Porque eles não tinham capacidade. Porque aquele exército estava em número maior do que o povo de Deus. E aquele exército era muito poderoso e muito conhecido. Então não foi o povo de Deus que fez isso. Não foi exatamente o soldado, não foi outro exército que fez isso contra Sinaqueribe. Não foi contra o exército de Sinaqueribe, não foi. Mas foi exatamente um anjo de Deus que desceu do céu, da parte de Deus, desceu e feriu 185 mil soldados, matando esse tanto de pessoa de uma só vez. De uma só vez. E Deus deu a vitória através do anjo. O anjo matando 185 soldados do rei da Síria, né? De Sinaqueribe. Exatamente aquele que sobreviveu vivo, que ficou vivo, voltou exatamente para a sua cidade, ou então para a Síria, ou então para a cidade de Nínive, né? Eles voltaram. E Israel foi vitorioso através do Senhor. Sabe disso? Você já imaginou nisso? Um só anjo matar 185 pessoas? 185 mil soldados? Até quando você vai ficar com medo? Até quando? Quantos líderes hoje em dia estão preocupados com medo? Até parece que não confia mais em Deus, perdeu a sua confiança em Deus. Está de frente a uma obra como se fosse empatar. Assustado com o que vai acontecer. Muitos deles até mesmo está terminando os cultos de adoração a Deus, terminando mais cedo. O tempo que Deus deu a cada um deles para eles fazer a obra de Deus, eles não estão usando. Até mesmo a sabedoria, eles perderam a sabedoria de Deus, estão fazendo coisas como fosse a vontade do homem. Se você prestar atenção, o rei Ezequias, ele era um líder cheio de influência. Só que esse homem, ele era fiel a Deus. Ele usava o tempo de Deus sempre corretamente. Sabe disso? E quando veio o problema, e quando veio as afrontas do rei da Síria, era exatamente Sinaqueribe, o rei, que tinha um exército poderosíssimo, e tinha muitos soldados numerosos. E esse exército já tinha tomado muita cidade, exclusividade, cidade, né? Muita cidade de dentro de Judá. Esse exército já tinha, né, tomado, se aproveitado. E Deus deu a vitória, resgatou Israel por amor a Deus e por seu servo Davi, enviando um anjo para proteger a cidade de Israel, matando 185 soldados, 185 mil, né, para falar a verdade, 185 mil soldados. Durante a noite, o anjo fez tudo isso, destruindo o exército. Só que pela manhã, quando eles acordaram, eu fico imaginando agora a cidade de Israel, não ouvindo mais nenhum barulho. O exército era tão grande que fazia muito barulho ao redor de Israel. Só que pela manhã, eles não ouviram mais o barulho. Ouviram todo aquele silêncio. E quando eles acordaram, e os soldados ficaram sobre os muros, vendo o que deveria ter acontecido. E contemplaram muitos cadáveres ali no chão. Cadáveres de soldado. Só que eles não ficaram
sem saber, ficar sem saber o que aconteceu. Só que Ezequias, se ele rogou a Deus, orou a Deus pedindo livramento, então o rei Ezequias já sabia o que tinha acontecido, que foi exatamente o próprio Deus que tomou as providências, através de um anjo que matou 185 mil soldados do rei da Síria. Se você confiar em Deus, se você colocar sua confiança em Deus, Deus sempre vai te ouvir. Ele vai inclinar o ouvido para te ouvir. O que eu mais vejo hoje em dia é homens e mulheres com medo, assombrados. Sabe disso? Com medo do coronavírus, com medo da nova variante, até mesmo o que está acontecendo lá na Afeganistão, eles ficam assustados. Nossa, o que está acontecendo? Ah, não sabe não? Vocês não sabem não, é isso? Vocês não estudam a Bíblia, a palavra de Deus, que é a maior profecia de todos os tempos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos conta tudo o que vai acontecer sobre o futuro. E o que está acontecendo nesse exato momento em todo esse mundo. O que está acontecendo também é que os líderes hoje em dia, eles não estão mais conectados em Deus. Poucos estão, né? Bota até uma vírgulazinha para separar, porque tem líder conectado com Deus, pensando em Deus, fazendo a obra de verdade, fiel a Deus e pregando o verdadeiro evangelho. Só que os outros líderes estão com medo. É com medo. Afrontado pelo medo. O que está acontecendo com esses líderes? Eles não sabem que estão colocando as ovelhas de Deus em perigo? Hã? Será que eles esqueceram que nós estamos numa guerra espiritual? Será que eles esqueceram exatamente disso? Eles sabem que não pode passar uma fraqueza para o povo, que um líder tem que ser forte, corajoso. Ele não tem que demonstrar fraqueza. Ele não tem que demonstrar medo. Um líder de verdade. Eu me lembro de Moisés. Eu me lembro de Elias. Eu me lembro também de Eliseu. Eu me lembro também do profeta Samuel. Que quando Deus falava com Samuel, ele nunca disse não. Ele sempre obedeceu a Deus. Ele sempre ficou na posição de Samuel. E muitos outros reis também. Muitos outros reis. Outros profetas. Sabe disso? Igualmente o rei também, né? Igualmente o rei, né? Josafá. Foi um homem que deu exemplo, teve medo, mas ele usou o medo para colocar todo o povo no pátio da congregação. E colocar todos eles de joelho, pensar em Deus e falar com Deus através da oração. Tá vendo só? E Deus deu a vitória o rei Josafá, a Josafá. Deus deu a vitória. Quer dizer, no lugar de você se preocupar com o perigo, no lugar de você se preocupar com os problemas, ora a Deus, apresenta a Deus. Por que você não faz mais os cultos direito? Por que você não está mais adorando direito? Está preocupado com o quê? Perdeu a confiança em Deus por acaso? Cadê a fé, meu filho? Cadê a fé, minha filha? O que está acontecendo com vocês? Esqueceram que Deus é Deus? Se esqueceram que Deus é o dono de tudo? Se esqueceram que Deus é o único poderoso de todos os tempos, tanto no céu como na terra? Esqueceram disso? Que é Ele que manda, Ele que faz, Ele que destrói, Ele que constrói tudo. Até um dia, Geazi era um auxiliar de trabalho. Um auxiliar de trabalho do profeta Eliseu. E quando o auxiliar de trabalho, Geazi, acordou de manhãzinha cedo, abriu a porta e quando ele viu
eu vi um exército grandíssimo que cercou exatamente a casa do homem de Deus. Ele se assustou. Como que ele se assustou? Bateu a porta e correu imediatamente a Eliseu. E falando, Eliseu, Eliseu, homem de Deus, acorda! E Eliseu acordando, o que foi? Foi o que houve, rapaz? Me diz! Nós estamos cercados, Eliseu. Cercado. E o que vamos fazer com o Eliseu, né? Numa paz tremenda. E o próprio Eliseu falando com o auxiliar de trabalho. Acalma-te. Acalma teu coração. Ô Geás. Maior Geás. É aquele que está conosco. Comigo e com você. Do que aquele que está lá fora. De repente o próprio Eliseu ora ao Pai. Ora a Deus. E pede para mudar a visão desse auxiliar. Somente para ele contemplar quem era o maior. De repente o próprio Deus tira os olhos dele, muda, né, a visão. Tira do natural e leva ele para o sobrenatural. E quando o sobrenatural toma de conta da visão dele, muda a visão, o auxiliar, o Geás vê um exército maior do que aquele que estava cercado a casa dele. Maior. Grandíssimo. Cheio de carruagem de fogo. Cheio de anjos. E muito mais. Todos eles protegendo aquela casa. Protegendo o homem de Deus. Protegendo exatamente o Eliseu. Deus sempre está cuidando do seu povo. Deus sempre está cuidando, sempre. Envia anjo, o exército para proteger e guardar todos aqueles que temem a Deus e todos aqueles que colocam a sua fé em Deus, que confiam em Deus. O que está acontecendo com esse povo hoje em dia, nesse século 21? Que não aprende a adorar a Deus, confiar em Deus no meio da tempestade, no meio da adversidade. Hoje em dia, eu vejo líderes preocupados. Eu vejo um líder desorientado através da preocupação. Líder todo desorientado. Que não consegue mais adorar a Deus de verdade e nem fazer as ovelhas de Deus adorar a Deus. Cantar ao nome santo de Deus. Sabe disso? É engraçado. Eu paro para pensar. Se eles se preocupassem mais com Deus, assim como eles se preocupam com os dízimos e as ofertas, as coisas seriam diferentes. Por que eu estou falando desse lado? Porque eu vejo, quando vem os problemas, ele se preocupa mais com o seu bem, assim, seu bem maior prazeres, os seus confortos e muito mais. Na sua área financeiramente, se esquecendo exatamente do Todo-Poderoso. Sabe disso? É por isso que está vindo os problemas, é por isso que está vindo a dificuldade, é por isso que está vindo a adversidade. É desse jeito. Eles não tomam posição. Estão se esquecendo exatamente do Todo-Poderoso. Exemplo de Ezequiel. Correu imediatamente e apresentou aquelas cartas a Deus. E logo Deus deu a vitória, enviando o anjo à noite, no qual o anjo matou 185 mil soldados durante a noite. Logo de manhãzinha, não tinha mais nem sequer um para contar a história, porque aqueles que sobrou foram todos embora. Desse jeito que Deus faz. A confiança em Deus transforma em vitória. A fé que você coloca em Deus, depositada somente em Deus, muda a sua história, escreve uma nova história na sua vida. Mas para isso, você tem que pensar somente em Deus, conectar somente com Deus, colocar a fé somente em Deus e confiar somente em Deus. Porque Deus envia anjo para vos guardar. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque existe um Deus no céu e sempre está nos guardando, nos protegendo.
Assim como Deus livrou a cidade de Israel através de um anjo que matou muitos soldados de uma só vez, 185 mil. Está escrito, é só você ler, o qual diz exatamente no livro do profeta Isaías. Leia. E não tem mais, eu vou te dar para você ler. É só você ler. Do livro de 37, Isaías 37, até Isaías 37 até no versículo 38. Aí você vai saber o que aconteceu. O que Deus fez através desse anjo. Deus enviou um anjozinho para matar esse tipo de pessoas. Para eles saber que só existe um só Deus, tanto no céu como na terra. Um só Deus. Amém? Tenha todos um bom dia. E todos um ótimo domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. De Jesus. Se inscreva no meu canal no YouTube. Ative o sininho de notificações. E se você gostou desse vídeo, coloque um ok, um joiazinho. Para dar mais força ao canal. Para sempre que quando eu colocar um vídeo novo, o YouTube venha te avisar que tem mais uma mensagem chegando da parte de Deus para o seu coração. Amém? Graças e paz. E até outro dia, se Deus nos permitir. Leia a palavra de Deus e fortaleçam vocês. Graças e paz.